E para darmos continuidade, convidamos a senhora vice-presidente da ANPM, procuradora do município de Salvador, doutora Lília Oliveira de Azevedo Almeida, para anfitrionar e apresentar a palestrante para a conferência de abertura deste congresso. Teremos agora a palestra magna com a palestrante doutora Valnice Lírio do Vale, o que carinhosamente eu vou chamar aqui de professora Vanice, que sem dúvida é uma grande inspiração e referência para todos nós da Advocacia Pública Municipal, cujo tema será Advocacia Pública entre a tendência, conservação e um impulso pela inovação. Vou apresentar o seu mini currículo. Ela que é professora visitante da Escola de Direitos Humanos de Harvard, pós-doutora em administração pela FGV e doutora em Direito pela Universidade Gama Filho. É também professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFG, procuradora do município do Rio de Janeiro e membro do Instituto de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro. Tem ainda, em sua história profissional, o desenvolvimento de atividades de gerenciamento na área pública, titularizando a Secretaria Municipal de Administração do Rio de Janeiro e ainda a Secretaria de Estado de Administração do Rio de Janeiro. Professora Vanice, lhe convido agora para fazer parte desse momento e nos brindar com sua palestra. Muito boa noite a todos. Queria agradecer, sobretudo, amigos, estava eu ouvindo sobre a experiência de cada qual no exercício da Procuradoria Municipal e na sua relação com a ANPM. E pensava eu, nos meus 33 anos de advocacia pública junto ao município do Rio de Janeiro. Então, dedicar-se à advocacia pública na sede municipal foi meu projeto de vida profissional, como está sendo o projeto de vida profissional de vários dos senhores. De maneira que este momento é um momento muito gratificante, porque vejo que a aposta que fiz na advocacia pública municipal gera frutos de Brasil afora, né? Não por obra ou arte de minha parte, mas porque esse é um mistério importantíssimo, porque as pessoas não moram na União, não vivem no Estado, as pessoas moram nos municípios. Então, os problemas do dia a dia de cada qual, eles são submetidos e enfrentados e subsidiados pela atuação de nós, procuradores municipais. De maneira que ver consolidar esta ideia através de valorosos procuradores municipais, como todos os colegas que estão participando e assistindo, mas também através de instituições que os representam como a ANPM, para mim é muito gratificante. Então, queria agradecer a oportunidade de estar falando neste congresso. Agradeço na pessoa do doutor Gustavo Machado para não cometer a descortesia de omitir alguma outra pessoa que devesse ser referida. Mas vamos lá ao tema que me foi proposto, né? A ideia é que eu converse com os senhores sobre advocacia pública, da tendência da conservação à inovação. E aí quero já esclarecer qual vai ser o nosso percurso hoje, quer dizer, do que vamos conversar nesta noite. Quero falar com os senhores de 3 pontos, cuidar de 3 pontos. Primeiro, sobre do que falamos quando pensamos em inovação, né? Qual o conteúdo que eu estou conferindo a esta palavra, que é uma palavra com tantos sentidos possíveis, né? Segundo ponto é explorar um pouco por que inovar na advocacia pública em particular é difícil, né? Todos nós sabemos que é difícil, mas vou tentar estruturar as razões pelas quais isso é um desafio. E o terceiro ponto também, por sua vez, envolve 3 indicações de o que não fazer, quer dizer, quais são os caminhos errados, quais são as opções erradas ou as estratégias erradas
no campo da inovação na advocacia pública. Aí dirão alguns dos senhores, Vanice, mas eu queria ouvir qual é o caminho certo. Bom, mas o caminho certo se determina também por exclusão do caminho errado, né? Então, vamos começar por aí. Muito bem. Ao primeiro ponto, do que falamos quando nós pensamos em inovação. E aí eu quero usar um conceito muito simples para referir a inovação. Vamos lidar com uma ideia síntese de que inovação seja algo que reúne novidade, é claro, mas a ela tem associada a ideia de valor. Então, algo que é só novo é até uma invenção, mas não é necessariamente inovação no sentido que a gente está buscando. Alguma coisa que tem valor, que agrega valor, pode ser um exercício de automatização, mas também não será necessariamente inovação. Inovação, portanto, tem que pegar as duas coisas. A novidade, né, o novo, o descoberto, e a agregação do valor. E aí nós já vamos ter um primeiro prenúncio das dificuldades, porque o novo, o terreno do novo, é o terreno do não experimentado antes. É o terreno do incerto, é o terreno do imprevisível. Agora, de outro lado, ter valor significa agregar ganhos ou diminuir perdas. E isso propõe uma dualidade, né? Já propõe uma dualidade nesse trânsito da tendência da conservação, que é inerente às estruturas de advocacia pública, já vou conversar um pouco sobre isso mais adiante, né? Uma dualidade nesse trânsito da tendência da conservação para a inovação, né? E que dualidade? A que dualidade estou me referindo? Quando a gente fala que inovação é algo que é novo, mas que agrega valor, este agregar valor ele pode ter em conta agregar valor à instituição da advocacia pública em si, e aí teremos inovação, mas ele também pode ter em conta, e isto está um pouco secundarizado, agregar valor para aqueles que ela atende, para aqueles que são os clientes da advocacia pública, que são a administração no sentido mais direto e a cidadania no seu sentido mais essencial. É importante lembrar ainda que essa ideia de inovação, quer dizer, o exercício da inovação pode se dar por vários mecanismos. A inovação pode se manifestar em vários tipos. Nós temos a inovação que é contínua, que é incremental, que acontece todos os dias. Nós temos a inovação que é radical, né? Uma guinada de 180 graus. E nós temos, esta palavra está mais em moda, as chamadas inovações disruptivas. Esse é o cenário que nós temos. A advocacia pública confrontada com todo esse conjunto de inovações na busca do somatório entre o novo e o agregar valor. Vejam que essa proposta de inovação ela está em toda parte. A inovação se apresenta para nós, nos provoca, pelo ingresso das novas tecnologias. Novas tecnologias impulsionam essa necessidade da inovação, tematizam a inovação. E aí nós vamos ter inteligência artificial como o new trend, né? A bossa nova é a inteligência artificial, que, aliás, é um campo de estudo a qual eu venho me dedicando. Por que essa ideia de inovação está em toda parte? Não é só porque as novas tecnologias estão disponíveis, não é só porque a inteligência artificial está eclodindo. É porque aquela velha descoberta que era resultado do fortuito, né? Caiu um raio na árvore e descobri a eletricidade. A maçã caiu, descobri a gravidade. Esta inovação que era resultado do fortuito não é mais o que se põe na nossa realidade, né? Hoje em dia, a descoberta, né, a inovação, portanto, ela é resultado de um esforço estruturado, né? A mobilização para alcançar a inovação existe, é estruturada e é constante. Por isso que a inovação nos surpreende todo dia, né? Venho lendo mais recentemente sobre outra fronteira de inovação, que é o metaverso.
E aí a gente verifica entidades aí, o Facebook, a Fortnite, a Google, todas elas se estruturando fortemente para gerar esta inovação. Por isso as inovações batem a nossa porta todos os dias. O sistema normativo brasileiro não ignora isto, né? Ele flerta com a ideia de inovação. Aí nós temos a lei do governo digital, já valorizando a inovação no âmbito da administração pública, incluindo inovação como valor, formalmente. Nós tivemos, num dado momento da malfadada PEC 32, o impulso à inclusão da inovação como princípio da administração pública, ou seja, a inovação está na pauta, ela vai chegar, né? Muito bem, mas por que inovar na advocacia pública é difícil? Bom, primeira razão é porque o direito é uma ciência vocacionada à conservação. É o que nós aprendemos na faculdade. O direito é a ciência que busca garantir a segurança jurídica. E segurança jurídica tem a ver com conservação. Estabilidade, que é uma sinônimo de conservação, né? Estabilizar é conservar, é não mudar, né? Então, o direito objetiva a estabilidade e o direito objetiva a previsibilidade. Bom, previsibilidade também tem em si a ideia de não inovar. Se eu consigo prever, é porque não é novo, é o que já aconteceu. Então, o direito ele é intrinsecamente vocacionado a não inovar, a conservar, a manter como está. E isso conforma a formação dos profissionais. Todos nós aprendemos isso na faculdade, né? Além disso, a repetição das práticas dá conforto, né? Vamos pensar na advocacia pública em si. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente ingressa na procuradoria do município? Eu quero ver as peças dos colegas, as teses que os colegas usam, né? Os entendimentos que já foram firmados. Porque essas são as práticas. E se eu aderir às práticas, eu estou numa zona de conforto, porque eu estou fazendo o que os que me antecederam fizeram, né? Então, mais uma vez, a tendência à conservação. Além disso, a gente tem o temor dos órgãos de controle. Olha, esse edital, o Tribunal de Contas já examinou e disse que estava ótimo. Então, vamos adotá-lo como edital padrão, né? Como modelo. Isso aqui eu já fiz, essa prática administrativa eu já fiz, e ela foi objeto de uma demanda judicial e o judiciário julgou a demanda improcedente. O município tem toda a razão, é dessa maneira. Então tá, então não vou mudar nunca mais. Porque essa já passou até pelo crivo judicial. Mais uma vez, a tendência à conservação. Talvez outro elemento que se apresente seja um eco de má compreensão da isonomia, né? Eu vou tratar igual casos futuros, porque isso é isonômico. Trato igual casos futuros e não inovo, porque assim eu estou prestigiando a isonomia. Isso pode ser uma das razões também, né? Mas não só isso. Vimos lá, quando a gente estava traçando o nosso acordo semântico sobre o que é inovação, que inovação é o não experimentado, é o não testado, é o que ninguém fez. E isso exige arriscar-se, quebrar as regras estabelecidas. E o direito público, em especial, ele está no sentido contrário. Qual é a moda nova? O princípio da precaução. Moda nova porque, enfim, esse já não é um tema absolutamente novo, mas ganhou muita força em tempos de pandemia, né? O princípio da precaução. Me lembro, num desses julgamentos aí no Supremo Tribunal Federal envolvendo as medidas provisórias que alteraram a Lei 13.979, o ministro Barroso, evocando o princípio da precaução, num dado momento, para ser claro e sintetizar a ideia, ele disse: se houver risco, não faça. E isso é o epíteto da negação da inovação. Olha, se houver risco, não faça, então não inove. Então, o direito público, em especial, ele tem essa afeição a uma posição conservadora, a uma posição que, portanto, tem dificuldades em lidar com a inovação, né? E quebrar regras, que também é alguma coisa que está associada à ideia de inovação, é visto como uma ameaça.
Isso é ameaçar o sistema do direito, não é agregar valor. Então, a gente resiste à inovação. Né? Inovação soa como alguma coisa indesejável no sistema do direito. E aí nós, na advocacia pública, repercutimos isso, reproduzimos isso. Inovação também pode entrar em rota de colisão com um certo entendimento sobre o princípio da eficiência. Porque inovação é tentativa e erro. Vamos ver se esta regulação desta matéria será mais eficiente. Então, vamos nós aqui na Procuradoria sugerir que este benefício seja regulado desta maneira. Isso é tentativa e erro, experimentação, falha, correção, né? E, não obstante o erro, não obstante a falha, a gente insiste, porque a gente quer testar a inovação até o momento em que a gente se convença dela. E isso pode ser visto por alguns como uma violação do princípio da eficiência. Olha, está dando errado, está falhando, e você está insistindo, isso não é eficiente. A experiência mal-sucedida, vejam como esse entendimento é equivocado, porque a experiência mal-sucedida, ela não é em si ineficiente. Ela é eficiente na perspectiva do aprendizado que ela proporcionou. Olha, o caminho não é esse, é outro. Mas por que há esta ideia de que inovação viola o princípio da eficiência? Porque a gente ainda é assombrado por uma ideia antiga de que a administração, para os problemas da administração, existe uma única solução, que é a única solução boa, e que ela é facilmente alcançável. E que se a gente não materializa é porque o agente público que está decidindo é improbo. Então, como a gente ainda tem esta ideia equivocada, né? Inovar, tentar e errar parece pura e simplesmente não acertar essa solução que é autoevidente. Só que a realidade mostra que isso não é assim. Né? Nesse período pandêmico, vivenciamos isso de maneira muito aguda. Quantas foram as áreas em que experimentamos uma coisa, chegamos à conclusão de que não era boa e logo reconfiguramos? Né? Um exemplo que eu já dei frequentemente falando sobre esse assunto eram os próprios protocolos sanitários. Vejam, vamos a um exemplo mais recente. Né? Quantas doses de vacina? 2 doses. Tá bom, 2 doses. Com intervalo de X dias. Tá ótimo. Essa é a escolha administrativa. Olha, o protocolo de vacina é esse. Cada qual tomará 2 doses, salvo a Janssen, com intervalo de X dias. Agora já não é mais isso. Não, olha, 3 doses. E, olha, o intervalo não é mais aquele, é outro. Né? A administração errou? Como assim? Não, a administração experimentou, decidiu conforme as evidências científicas disponíveis no momento. O quadro mudou. A administração, a partir daquela avaliação, verificou que poderia ter resultados mais positivos. Mudou o protocolo. Não estava errada antes, não está errada agora. Decidiu conforme as circunstâncias do momento. Inovou. Isso não é ineficiente. Não é ineficiente. Muito bem. Última dificuldade atinente aí à inovação, né? Porque temos dificuldade em inovar no âmbito da advocacia pública, né? Na privada também, mas no âmbito da advocacia pública. Inovação frequentemente está associada mais ao indivíduo. Né? Há um indivíduo, alguns, né, que tem mais esse quê da inovação. Ele tem uma certa inquietude intelectual, ele quer tentar as coisas de maneira diferente. Né? E este indivíduo nem sempre terá a oportunidade de veicular a sua tentativa, a sua ideia de inovação. Né? Quem são normalmente os inovadores? Vamos pensar nas nossas instituições. Quem se apresenta normalmente cheio de ideias? O recém-chegado, né? Aquele que ingressou. Ele tem uma experiência externa que ele quer trazer, ele leu alguma coisa nova, ele não está condicionado pelas práticas da instituição, né? Ele tinha uma visão de procuradoria municipal de fora dela, né? Este quer inovar. Normalmente será o que terá esse impulso de inovação. E aí o que acontece?
sobrevém a nossa tendência à conservação. Olha, você chegou agora, né? Na minha procuradoria, havia uma expressão que se usava que era a seguinte: pato novo não mergulha fundo, né? Ó, chegou agora, faça como fazemos nós. Nada de inovar. Negócio de inovar, não. Né? E isso se reproduz. E aquele que chega com impulso inovador se recolhe um pouco. Vale ainda lembrar que a estrutura hierarquizada que é inerente à própria administração, ela também não favorece a inovação. Porque a estrutura hierarquizada, ela limita a troca de informações. Para que a informação suba toda a escala hierárquica, isto é penoso. E a informação vai perdendo em qualidade. É igual naquele jogo de telefone sem fio que a gente brincava quando era criança, né? Você passa a informação para o seu subchefe, o subchefe passa para o chefe passa para o diretor passa para o superintendente passa... Perdeu-se a informação, ou a qualidade dela, né? Então, a estrutura hierarquizada da administração não favorece a inovação, porque ela limita a troca de informações. Ela cria uma espécie de uma hierarquia cognitiva, né? Olha, quem está nos postos de comando sabe melhor, né? E aí é preciso que a gente rompa isto, né? E aí talvez uma ideia seja a construção de canais de inovação, seja a construção no âmbito das nossas respectivas instituições de canais de circulação das propostas de inovação, né? Para que aquele que, em princípio, não tinha como veicular o seu impulso inovador, encontre um local para veicular esse impulso inovador. Essa é uma ideia. Estou eu aqui exercendo o meu impulso inovador. Talvez criar canais de comunicação. É preciso só ter cuidado, né, para que as pessoas não entendam que, se há um canal de inovação, a inovação partirá de lá. Não é isto. Quando eu me refiro a um canal de inovação, estou me referindo a um local onde você possa veicular as ideias, né, para que elas possam ser aperfeiçoadas pelo concurso da inteligência dos demais e, eventualmente, incorporadas pela instituição, né? Ao invés de você transformar o indivíduo que tem um impulso inovador num peregrino, ele sair batendo de porta em porta, olha, tive uma ideia, olha, tive uma ideia. Ao invés de você fazer isso, você criar um canal institucional para veículo de proposição. Acho que isso pode ser uma ideia. Muito bem. Agora vamos, então, já ao terceiro ponto, que são os 3 não fazer, os 3 caminhos equivocados do ponto de vista na proposição de inovação na advocacia pública. Primeiro caminho equivocado é confiar a inovação a um agente externo. E isso é um perigo, porque, normalmente, a gente associa inovação a novas tecnologias. Novas tecnologias são um domínio que nós, profissionais do direito, no mais das vezes, não navegamos bem, né? Então, inovação significa novas tecnologias, nós não sabemos, precisamos contratar alguém. Essa é a matriz que se repete país afora, né? E isso pode ser muito perigoso. Pelo menos esta transferência, né? Não, vou me livrar dessa dificuldade e vou contratar um agente externo. Por que eu digo que isso pode ser perigoso, ou isso merece bastante cuidado? Primeiro problema se relaciona ao seguinte: existe um descompasso entre a aceleração tecnológica e a nossa capacidade de aderir. Como eu disse, como os esforços de desenvolvimento de novas tecnologias e tal estão cada vez mais estruturados, as novas tecnologias aparecem cada vez com mais frequência, né? E nós não temos a mesma capacidade de aderir. Se vocês quiserem um exemplo bem doméstico, pensem o seguinte: quem é o usuário de sistema Apple, né? Quando você pluga o seu telefone em qualquer lugar e o computador vai lá e diz, existe uma nova versão de não sei o quê, normalmente você dará um suspiro de desalento.
Ai, meu Deus, uma nova versão. E vou ter que aprender onde é que está isso, onde é que está aquilo. Pô, eu não quero nova versão, estava tão bem com a minha. Né? Então, isto é uma manifestação da nossa dificuldade, né, de aderir. Nós não somos capazes de aderir com a mesma velocidade com que a aceleração tecnológica nos propõe coisas novas. Né? E aí, a grande pulo do gato, né, na proposição de inovações no âmbito da advocacia pública envolve facilitar essa capacidade de aderir, envolve gerar adesão, gerar entusiasmo pela inovação, porque senão ela não decola. Né? E aí é que está o perigo na transferência para um agente externo, porque ele vai chegar com uma novidade tecnológica pronta, montada, customizada, e vai querer que a gente adira imediatamente. E isto não é assim tão simples. A inovação, ela precisa estar associada à solução de um problema. A inovação só gera adesão se ela estiver associada à solução de um problema. Olha, vamos aderir a isso, porque com isso nós vamos conseguir fazer, sei lá, assinatura coletiva em petições repetitivas, ou vamos conseguir extrair diretamente informações necessárias às nossas contestações das bases de dados. Então, é preciso que a inovação se apresente como um mecanismo de solução. Isso aumenta a capacidade de adesão à nova solução. Agora, quem conhece o problema melhor do que os integrantes da organização? Por isso que eu digo que a transferência do desenvolvimento da inovação, mesmo para uma instituição de advocacia pública, pura e simplesmente para um agente externo, é um problema, é um perigo. Porque ele não conhece os problemas do desenvolvimento da sua atividade institucional tão bem quanto você. Mas aí ele dirá, mas eu já fiz para a Procuradoria da cidade X, do município Y, do município Z. Olha, tá bom. O Código de Processo Civil é o mesmo para todos os municípios do Brasil, mas os processos não acontecem da mesma maneira. Né? Basta você ir a um encontro como este, né, que reúne profissionais que militam nos mesmos temas, mas no Brasil inteiro, que você vai perceber as diferenças. Como é que se dá a recepção de um pedido de antecipação de tutela, quais são as matérias que geram mais sensibilidade nos judiciários, que geram menos, isso é distinto de uma cidade para outra. Então, essa ideia de que, não, eu tenho aqui uma solução externa que vai resolver o seu problema, não. Né? Se esta foi a solução que resolveu o problema do município do Rio de Janeiro, ela resolveu o problema do município do Rio de Janeiro, mas não resolverá necessariamente o problema de Novo Hamburgo, o problema de São Paulo, o problema de qualquer outro lugar. Né? Então, é preciso que a gente tenha esta adesão, né, aos problemas que sejam específicos da instituição para gerar o sentimento de pertencimento em relação à solução. E o sentimento de pertencimento, quer dizer, eu também construí, né, esse sentimento facilita a adesão. Né? Confiar a inovação ao agente externo, portanto, pode significar trazer uma coisa com uma cara de novidade, uma aparência de novidade, mas sem qualquer aderência para as necessidades reais da sua organização. Né? Até porque, como eu disse, a tendência do agente externo vai ser não modular. Ele tem um pacote pronto. Ele quer convencer você que o pacote dele é bom, né? E que não precisa customizar nada. Está ótimo, não precisa mexer em nada. Né? Então, confiar a inovação ao agente externo é problemático. E aí é preciso evitar uma perda de tempo ou uma fonte de erro, que são as dissonâncias cognitivas entre nós da organização e aqueles que se apresentem como desenvolvedores. Então, esse é o primeiro not to do. Vanessa, você está dizendo, então, que a gente vai ter que ter um desenvolvedor, vai ter que contratar um profissional de informática para estar dentro da procuradoria. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não pode operar sob a ilusão de que você vai trazer um agente externo, vai transferir para ele, olha, a sua missão é inovar, né? E você vai continuar fazendo prazo no seu processo. Isso não vai acontecer assim. Né? Muito bem. Segundo not to do é não restringir o espectro da inovação ao próprio umbigo. E aí essa é uma reflexão que a gente tem que fazer com profundidade. Né? Nós temos uma tentação, estamos todos muito pressionados pelo aumento da judicialização. Isso é assim em todo o país. Né? Porque nós, como país, entramos nessa trajetória equívoca de dizer que a garantia constitucional do acesso à justiça é acesso ao poder judiciário.
Então, nós estamos menos preocupados com a entrega da justiça material e mais preocupados com que todo mundo tenha o seu dia na corte, como diziam os americanos. Então, a gente acha lindo, maravilhoso, translumbrante, fofo, que haja não sei quantos milhões de processos, né? E aí, quanto mais processos, mais juízes, mais estruturas judiciárias, mais entramos nessa espiral enlouquecida, né? Então, estamos todos nós, advogados públicos, pressionadíssimos pelo volume, né? E aí nós temos a tentação de restringir as ideias de inovação aos sistemas de automatização de rotinas em processos e aos sistemas que nos assegurem comunicação com os tribunais. Aí, quando você diz, olha, agora tem o processo virtual, na minha procuradoria chama-se PAV, Processo Administrativo Virtual. Olha, o PAV agora conversa com o sistema do TJ. E a gente fica numa alegria. Olha, o máximo da inovação. Não preciso sair do PAV para tomar qualquer providência no processo judicial. Claro que isto é uma vantagem, é um progresso, é um elemento de facilitação, né? Mas isso é a gente pensar em inovação, como advocacia pública, olhando só para o próprio umbigo. Olha, a única inovação que importa é a que vai facilitar a entrega das petições, né? E isto é uma tendência que está pegando forte, né? Então, todo o nosso investimento de energia, de recursos, de tempo, se direciona para esse tipo de solução. E aí a gente secundariza os esforços de inovação nos mecanismos de comunicação, de circulação de ideias, de aprimoramento da ação administrativa com os nossos clientes. E quem são os nossos clientes? As estruturas da administração, as secretarias, autarquias, que normalmente são representadas também pelas procuradorias institucionalizadas. Estes são os nossos clientes. E mais ainda, também são nossos clientes a cidadania. Cidadania também é nosso cliente. Vejam que, às vezes, a gente opera também sobre uma premissa equivocada de que haja uma relação com o antagonismo entre a cidadania e a advocacia pública, porque a cidadania normalmente é quem promove as demandas em face do poder público. Mas não, nós somos advogados de Estado, não somos advogados de governo. E aí, portanto, não há uma oposição entre a nossa mistério constitucional e a cidadania. E a gente não pensa nisso. Quer dizer, como a advocacia pública, que tipo de inovação podemos desenvolver no âmbito da advocacia pública que nos facilite colher da cidadania informações, impressões, né, sobre uma determinada política pública, sobre um conflito que esteja posto na sociedade. Nós não investimos nisso. Mesmo na comunicação com as secretarias, a gente também não investe. No máximo com a Secretaria de Fazenda, por conta das nossas mistérios na área fiscal. E aí, um último componente aí desta reflexão que a gente precisa fazer, que é pensar a inovação para além do nosso umbigo, né? Mas um último componente que a gente precisa pensar, discutir, meditar e internalizar é abrirmos a nossa cabeça para a possibilidade de que os nossos clientes, aí entendidos as outras estruturas da administração e a cidadania, possam sugerir inovação em relação à nossa atividade. Porque nós, como temos essa função de orientação jurídica, a gente é muito rápido em orientar as secretarias. Secretaria, faça assim, cumpra esta decisão judicial desta maneira. Quando a secretaria chega para nós e diz assim, olha, procuradoria, será que vocês não podiam, nesse caso, né, olha, para a comunicação judicial, adotar este procedimento? E a gente resiste a dessa, né? Não, esse é o procedimento, a orientação jurídica somos nós que damos, né? E, às vezes, com isto, a gente perde uma oportunidade de inovação que seria valiosa. Pode até não ser para nós, amigos. Vou ter que fazer um modelo de cumprimento de decisão judicial diferente para a saúde, isso vai me dar mais trabalho. Tá bom, mas olhe para além do umbigo. Vai dar mais trabalho para você? Pode ser. Para você, procuradoria? Pode ser. Mas vai facilitar na Secretaria de Saúde? Vai dar mais agilidade ao cumprimento da decisão? Ou vai atender melhor a cidadania? Então, temos que incorporar isto, né? Não podemos
restringir as propostas de inovação que venham de fora à nossa própria conveniência, porque nós somos atividade meio, nós não somos atividade fim, né? O que a gente tem que prestigiar é a atividade fim. Ah, Vanice, você está falando isso, você fez isso ao longo desses 33 anos? Olha, eu tento. A minha procuradoria tenta, né? Não vamos conseguir resolver imediatamente, mas é alguma coisa que nós precisamos ter em mente, né? Nós absorvemos, depois de muito tempo, esta ideia de que nós somos advogados de Estado e nós somos de governo. Isso hoje em dia é alguma coisa assente entre todos os que, como nós, exercem a advocacia pública. Mas é preciso que a gente avance, né? E a gente reconheça que nós estamos a serviço da cidadania. Nós não fazemos a representação judicial da cidadania. Para isso existem, eventualmente até fazemos, né? Mas para isso existem outras instituições. Mas nós estamos a serviço da cidadania, porque também o Estado está a serviço da cidadania. Se nós somos advogados de Estado, nós estamos a serviço da cidadania. Portanto, precisamos ter os ouvidos abertos para as propostas de inovação que, eventualmente, até nos sejam menos confortáveis, mas que nos coloquem na trilha de prestar este serviço ao qual eu estou me referindo. Terceiro e último ponto do o que não fazer, né? Me lembro de um programa da Netflix, né? De coisa de moda, que era What Not to Wear, né? O que não usar. Eu estou dizendo aqui o que não fazer. Terceiro e último ponto do que não fazer no campo da inovação é não desconsiderar o potencial transformador da inovação incremental. Nós temos, assim, no nosso imaginário a ideia do eureka, né? Nossa, uma inovação revolucionária, né? Vai virar tudo lá do avesso, uma inovação extraordinária. Isto pode acontecer, mas é raro, né? E eu estava me preparando para a conversa com os senhores e estava lendo aqui um livrinho do Steve Johnson, que é De Onde Vêm as Boas Ideias, uma breve história da inovação. E ele se vale de um conceito muito interessante. Ele fala da relevância do possível adjacente. O que é o possível adjacente? O possível adjacente é uma coisa um pouco diferente do que você faz, né? Que está muito próximo. Vou ler um pequeníssimo trecho onde ele define o que seja o possível adjacente. Diz ele, o possível... Vejam só que curiosa a maneira como ele enuncia isso. O possível adjacente é uma espécie de futuro espectral, pairando nas bordas do atual estado de coisas. Quer dizer, ele está ali ao nosso alcance, perto da mão. Ele é um mapa de todas as maneiras segundo as quais o presente pode se reinventar. Então, o possível adjacente é essa pequena mudança que está aqui do seu lado, ao alcance da sua mão. Ela é pequena. Você não sai gritando eureka. Mas estas pequenas inovações, né, elas permitem que a gente avance um pouco mais, encontre um outro possível adjacente, mais um passo, até que a gente tenha uma transformação de maior alcance. A inovação incremental, o problema dela é que normalmente ela fica restrita a quem propôs, né? Um colega nosso descobre uma maneira nova de fazer alguma coisa, uma maneira nova de se comunicar com a Secretaria X, que é uma secretaria com a qual a troca de informações anda difícil, ou ele descobre uma maneira nova de orientar sobre o cumprimento de decisão judicial, enfim, né? Descobre uma maneira nova de alguma coisa. Normalmente, como nós não temos o tal do canal de inovação, e como a gente não valoriza a inovação incremental, a gente está à espera da grande revelação, aquilo fica no âmbito da atuação daquele colega. E você, eventualmente, terá contato com essa inovação incremental importante, ou se você é muito amigo do colega, e ele te conta, ou se você funciona na substituição. Enfim, você terá contato de maneira puramente acidental, porque a gente não valoriza o potencial transformador da inovação incremental. Um agente importante de inovação incremental também, amigos, no âmbito das nossas instituições, são os nossos servidores de apoio.
porque eles estão estão igual o marisco, entre o mar e a pedra, né? De um lado tem você, procurador, que precisa disso ou daquilo, de outro lado tem a secretaria, né? Então, às vezes, o nosso servidor de apoio ele pode ser um importante agente de inovação incremental. E a gente não, às vezes, nem percebe, porque essa inovação incremental se dá no âmbito da tarefa dele, servidor de apoio, isso não chega a conhecimento de você, procurador. Você só percebe que a informação está chegando mais rápido, né? Mas fica feliz e nem pergunta o que aconteceu que está chegando mais rápido, né? E aí a gente perde esse tipo de benefício, né, da inovação incremental, que, se fosse multiplicada por toda a instituição, podia ser igualmente reveladora, né? E aí, meus caros, já caminhando para a minha conclusão, a capacidade de inovação em tempos de mudança acelerada como o que vivemos, ela é, sem sombra de dúvida, uma vantagem competitiva. Estarão fadadas a grandes dificuldades as instituições que não tenham capacidade de inovação. E vejam só, amigos, já na nossa mesa de abertura, alguns dos participantes apontaram de maneira mais suave, como é próprio para um momento, né, de celebração, que é o momento de inauguração deste congresso, mas alguns deles já apontaram como nossas instituições estão em risco, instituições de advocacia pública estão em risco. Elas estão em risco porque essa judicialização em excesso, a qual eu me referi, ela tem nos transformado em tocadores de processos. Procurador, hoje em dia, e não é só o do município, não, hein, amigo, do Estado também, o federal, imagino, né? O procurador tem se transformado num tocador de processo. Ele é um administrador de acervo. Ele vive para dar conta do tsunami de intimações. Com isso, a gente secundariza a função mais nobre do advogado de Estado, que é a função de orientação da administração. Com essa sobrecarga dos procuradores como gestores de acervo, tocadores de acervo, a gente inviabiliza o exercício de engenharia de soluções jurídicas para os problemas desafiadores que a administração vem enfrentando hoje em dia, né? Cada vez menos a gente pode dedicar toda a nossa engenho e arte intelectual a construir uma solução jurídica inovadora, porque nós estamos tocando processo, atendendo a intimação do juizado. E aí, com isso, meus caros, a advocacia pública fica sob o risco de se tornar irrelevante. Temos uma nova ameaça no cenário, que é o regime híbrido. O regime híbrido de trabalho, que muitos de nós, eu inclusive, em alguns momentos estamos aplaudindo, ele tem um problema, porque ele impede o transbordamento de informações, a troca, aquela troca de ideias que você faz com o colega quando você vai tomar o café, ou quando você quer esticar as pernas, e aí você sai da sua sala, vê que a sala do colega está aberta, e você passa lá e diz assim, fulano, você tem aí demanda disso assim, assim? O regime híbrido compromete isto, né? E é essa troca que permite um encontro de intuições e, com isso, a inovação. Então, nós estamos efetivamente sob o risco. A advocacia pública está em risco porque ela se reconhece no modelo pretérito. A gente se reconhece, a gente tem um sentimento de conforto no modelo que a gente aprendeu quando ingressou, o modelo que era próprio dos procuradores, que são nossas referências intelectuais, né? A advocacia pública está em risco porque, mesmo no campo da inovação, ela é tímida. Ela prefere apostar na automatização, né? Vamos fazer as coisas da maneira que sempre fizemos, só que mais rápido. Vamos fazer as coisas da maneira que sempre fizemos, só que através de um workflow. Vamos fazer as coisas da maneira que sempre fizemos, e com isso a gente não inova. Automatizar pode trazer velocidade, mas não traz valor. E se não traz valor, não é inovação. O nosso desafio é produzir valor.
Se nós não formos capazes de reinventar a advocacia pública para produzir valor, nós vamos nos pôr cada vez mais vulneráveis. Estou dizendo isso, amigos, não para assustar, não num exercício de Cassandra de plantão, né, anunciando coisas terríveis, mas porque nesse tema eu fico e fecho minha intervenção com a frase de Brené Brown. Brené Brown dizia o seguinte: olha, vulnerabilidade, que é o ponto em que nós estamos, vulnerabilidade é o lugar de nascimento da inovação, da criatividade e, portanto, da mudança. Muito obrigado. Parabéns, professora Ivanice, pela palestra fantástica e por nos convidar a esse desafio de inovar, não só para repetir, né, os antigos valores de maneira rápida, mas sim no sentido de produzirmos valores. E é com essa frase que eu termino a minha participação. Agradeço a presença de todos e todas neste momento, que eu reputo como histórico. Convido também que sigam a prestigiar o nosso congresso com demais palestras, que se seguirão nesses dias, nos próximos 3 dias ainda, e passo a palavra ao mestre de cerimônia, que irá oficialmente encerrar o nosso evento. Muito obrigada. Senhoras e senhores, para a ANPM, a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, é uma honra, é uma satisfação ter contado com a presença, a audiência de cada uma das senhoras, de cada uma dos senhores neste dia. Aguardamos revê-los nos próximos dias. O evento se estende até o dia 26, com a honrosa presença de cada um de vocês. Encerramos por hoje, retomando as nossas atividades amanhã, a partir das 9h30 da manhã. A todos pela presença, pela audiência, agradecemos e desejamos uma ótima noite. Encerrando assim a nossa programação de hoje do 2º Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais. Uma boa noite a todos.